Palavra do Padre. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que alegria estarmos aqui mais uma vez e podemos meditar a Palavra de Deus na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reergueste o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje a Igreja nos propõe o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo de 1 a 7, que diz o seguinte: Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje o texto bíblico que é proposto pela Igreja nos ajuda a compreender que Jesus tem autoridade para convocar os seus discípulos. Os 12 não escolheram, mas foram escolhidos para irem próximos a Jesus. Eles foram convocados como discípulos, os que seguem, os que acompanham, os que aprendem de alguém que está na frente, no caso Jesus. Os 12 são um número simbólico, representam a totalidade das tribos, a totalidade da missão. Também Jesus deu aos 12 a autoridade na missão. Jesus deu aos apóstolos a autoridade sobre os espíritos impuros, sobre as doenças e sobre todas as enfermidades e males. A autoridade não é apenas poder, mas acima de tudo missão, compromisso e continuidade da obra do Mestre. Os apóstolos, depois de serem instruídos, seriam enviados para continuar a difundir e levar até os confins de toda a terra essa missão importante do Mestre. Os apóstolos recebem de Jesus o mandato de anunciar o reino de Deus em plenitude, com autoridade e com vigor. Que nós também sejamos pessoas cada vez mais voltadas à palavra de Jesus, com a autoridade que Jesus então usa em relação aos seus discípulos. Nós também podemos e devemos seguir a sua palavra, a sua missão, andando junto a Jesus. Como Jesus então nos alerta para que a nossa vida seja um compromisso diário com a sua palavra, com o seu ensinamento na construção do reino de Deus. Que o bom Deus, pela ação do Espírito Santo, nos conduza
nesse dia e nos ajude assim a prosseguir a caminhada enquanto igreja, enquanto comunidade, na nossa família, onde quer que estejamos. Ainda, meus irmãos e irmãs, gostaria de continuar lembrando a você, ouvinte do nosso programa, nosso paroquiano, o que a igreja nos orienta quanto ao dízimo e como é importante ser dizimista, não é verdade? O documento 106 da CNBB fala sobre o dízimo na comunidade de fé, com orientações e propostas. O Papa Francisco, na exortação apostólica Alegria do Evangelho, faz um forte apelo a cada um de nós. Abre aspas, espero que todas as comunidades se esforcem para atuar nos meios necessários e para avançar no caminho de uma conversão pastoral e missionária, que não pode deixar as coisas como estão, nos lembra o querido Papa Francisco. Já o documento 100 da CNBB, Comunidades de Comunidades, afirma que toda a conversão supõe um processo de transformação permanente e integral, o que implica na nossa vida o abandono de um caminho e a escolha de outro. Que nós tenhamos sempre essa consciência de continuar a missão, pois o dízimo é um compromisso de fé, pois está relacionado com a experiência de Deus, em que o amor, o Filho, se fez pobre para enriquecer com a sua graça. Está lá na carta de São Paulo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 9, versículo 9. O dízimo está relacionado também com amor fraterno, pois manifesta a amizade que circula entre os membros da comunidade. Ele traz à vida cristã os elementos de uma caridade ativa na prática dessa experiência. Alguém se torna dizimista porque tem fé em Deus e confia nas suas promessas. Que Deus assim nos ajude e continuemos então a missão, a consciência de que somos parte, somos membros desta igreja. Obrigado a você, um abraço e desça sobre você, sobre a sua família, a bênção de Deus. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.